Fala, gente boa! Bom, tem uma foto bem interessante, bem antiga, obviamente, né? Que eu não cheguei a mostrar no vídeo anterior, né? Que é essa foto aqui, tá? Só um instante, que eu já irei localizá-la para vocês, tá? Bom, já adiantando, tá? Que essa foto, ela foi batida em 1926, tá? Por ocasião das celebrações dos 75 anos de fundação de Joinville, tá? Inclusive, naquela ocasião, até marinheiros alemães chegaram a desfilar pelas ruas principais de Joinville, tá? Então, vocês podem reparar aqui que tem uns prédios aqui atrás, né? Esse prédio aqui que eu estou tocando era justamente a sede, né? Tanto da prefeitura quanto da Câmara de Vereadores, né? Ali naquele local onde hoje é a praça, né? A Nereu Ramos, né? Então, repetindo, essa foto aqui é de 1926, né? Tirada por ocasião dos festejos dos 75 anos de Joinville, né? Bom, já não é segredo nenhum, né, para vocês, né, que eu já comentei incontáveis vezes isso, né, que durante praticamente 40 anos, né, até já comentei, acabei de dizer isso, né, tanto a sede da prefeitura quanto da Câmara de Vereadores, elas funcionaram, né, onde hoje é a praça, tá? Como eu acredito que todos os espectadores aqui desse canalzinho, né, eles sejam pessoas inteligentes, né, de bom gosto, pessoas requintadas e principalmente pessoas muito curiosas, né, talvez algum de vocês, né, ou alguns de vocês estejam perguntando, né, mas antes de ali funcionar a prefeitura e a Câmara de Vereadores, esse terreno, já existia alguma coisa ali? Esse terreno era de quem, tá? Bom, respondendo a pergunta que com certeza alguns de vocês devem estar fazendo, tá? A princípio não existia apenas um terreno, e sim dois terrenos, tá? Um desses terrenos, eu já citei o nome dele no vídeo anterior, né? Esse primeiro terreno, ele foi comprado, tá? Foi vendido no dia 28 de abril de 1874, tá? A um comerciante chamado Gustav Haas, tá? Esse terreno, esse primeiro terreno que foi vendido em 1874, ele pertencia, né, ao Adolf Rautenhof, tá? E o segundo terreno, tá, ele foi vendido, né, e comprado também pelo Gustav Haas no dia 14 de abril de 1879. Esse segundo terreno, ele pertencia ao Friedrich Lang, tá? A exemplo do Adolf Rautenhof, tá? O nosso amigo Frederico, ele também foi vereador, ele também chegou a presidir a Câmara de Vereadores, entre 1873 e 1874, tá? Tenho mais uma foto aqui para vocês, né? Infelizmente, é outra foto sem data, tá? Isso aqui que vocês estão vendo é o que hoje é a Rua São Joaquim, tá? Que é aquela rua que passa ao lado, tá, da praça, que fica entre a praça e aquele prédio onde até não muito tempo atrás funcionou o Hotel Colón, tá? Então aqui, na época em que essa foto foi batida, essa rua ela tinha o nome de Rautenhofstrasse, ou seja, Rua Rautenhof, tá? Essa foto ela foi batida do que hoje é a esquina da Rua São Joaquim com a rua Engenheiro Niemeyer, tá? Então, vocês podem reparar aqui que tem uma torre, tá? Essa aqui foi a primeira sede do Corpo de Bombeiros de Joinville, tá? Por incrível que pareça, tá? Então, isso aqui era o Corpo de Bombeiros de Joinville, tá? Pode parecer piada, mas isso aqui já foi... Aqui funcionou... O Corpo de Bombeiros, ele nasceu aqui, tá? Então, aqui, para vocês de novo, né? O que hoje é a Rua São Joaquim, tá? E eu tinha falado do nosso amigo Frederico, né, do Friedrich Lang, tá? Só esclarecendo que no momento em que essa foto foi batida, ele não estava participando de um baile carnavalesco à fantasia, tá? O que ele está vestindo, tá, é uma farda de oficial da Guarda Nacional. Eu já expliquei, esse é outro assunto que eu já tinha explicado em outras ocasiões, né? Voltando a explicar de maneira bem rápida, tá? A Guarda Nacional foi uma corporação que era paralela ao Exército Brasileiro e que existiu de 1831 até 1922, tá?
Na época da monarquia, a Guarda Nacional ela chegou a ser mais importante até do que o Exército, tá? Então, se nós chamamos, né, os manda-chuvas locais de coronéis, né? Quando o cara é muito poderoso, né, muito influente politicamente, a gente chama o cara de coronel. Coronel era patente, tá? Que essa expressão coronel ela surgiu justamente nessa época em que existiu a Guarda Nacional, tá? Então as pessoas mais ricas e influentes politicamente de um determinado lugar, de uma determinada cidade, elas automaticamente elas recebiam essa patente de coronel, tá? Coronel da Guarda Nacional. Não tem nada a ver com o Exército, tá? Então, aqui mais uma vez uma foto aqui do nosso amigo Frederico, né? O Friedrich Lang, tá? Bom, esse a partir de 1879, esses dois terrenos, eles se tornaram uma coisa só, tá? Para que vocês tenham uma ideia, esse terreno, ele começava onde hoje é a praça, tá? E terminava onde hoje é a biblioteca pública. No total, tá? O tamanho desse terreno era de 2.610 metros quadrados, tá? Então era um terreno bem considerável e, obviamente, era um terreno bem valioso, tá? Eu tinha dito que o Gustav Haas, esse comerciante, né, ele comprou esses dois terrenos em 1891. Ele faleceu, tá? E em 1898, a viúva, né, ele, né, e a esposa não tiveram filhos, tá? E em 1898, no dia 12 de agosto de 1898, esse terreno ele acabou sendo vendido à prefeitura pela viúva dele, que era a Elise Haas, tá? Mas então, talvez algum de vocês esteja se perguntando, então esse terreno era um terreno baldio? Não, ali já havia alguma coisa, tá? Existia uma casa de madeira, essa casa de madeira era uma agência dos Correios, tá? E além dessa casa de madeira, que foi a agência dos Correios, tá? Havia uma segunda casa, tá? Essa segunda casa, posteriormente, ela passou a funcionar a contadoria da Superintendência Municipal, mal e porcamente comparando, tá? Esse órgão que eu estou mencionando, a contadoria da Superintendência Municipal, ela seria equivalente hoje à Secretaria Municipal de Fazenda, tá? E além dessas duas casas que eu acabei de mencionar, havia ainda uma terceira casa nesse terreno, que era justamente a residência em que vivia a Elise Haas, tá? Essa residência era um sobrado que ficava aonde hoje é aquele prédio, onde funciona hoje, atualmente, a IPREVILE, o Instituto de Previdência do Funcionalismo Público de Joinville, tá? Então, onde hoje existe aquele sobrado, porque por sinal é bem antigo, né? Ali era onde morava essa viúva, né? A Elise Haas, que, repetindo, foi a proprietária anterior desse terreno, que equivale a essas duas quadras, né? A quadra onde hoje, né, está a praça e a quadra onde hoje, né, se encontra a biblioteca pública, tá? Bom, nessa ocasião, 1898, tá? O presidente da Câmara de Vereadores, né, o cara que acabou fechando o negócio, no caso, tá, foi o Pedro Lobo, né, que hoje é nome de rua, tá? Talvez vocês estejam se perguntando, mas a prefeitura ela pagou quanto por esse terreno, tá? Bom, a prefeitura ela gastou no total 46 contos de réis. Lá em 1898 era muito dinheiro, tá? Era uma verdadeira fortuna, né? Há quase 130 anos atrás, tá? 40 contos de réis foi o valor do terreno em si, tá? E 6 contos de réis foram gastos para adaptar essas duas casas, né? Onde era o correio e onde passou a funcionar o que seria hoje, né? A Secretaria Municipal de Fazenda. E além da adaptação, tá, dessas duas casas, tá, dessas duas construções, esse valor de 6 contos de réis foi gasto para que se comprasse um mobiliário e também foi gasto para a prefeitura também gastou para se comprar um equipamento, né?
Bom, posteriormente, né, isso já em 1937, no dia 1º de janeiro de 1937, tanto a prefeitura quanto a sede da Câmara de Vereadores, elas acabaram sendo transferidas para aquele prédio que eu cheguei a comentar, né, na semana passada, aquele prédio muito bonito, por sinal, que veio a ser demolido ali no final de 1974, em função da abertura da Avenida JK, tá? Bom, deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Sim, eu já estava esquecendo sim, tá? Um fato, tá, que curiosamente é pouco comentado, tá, é que durante 17 anos, de 1931 até 1947, a Câmara de Vereadores ela não existiu, tá? Ela foi desativada. Bom, e que história é essa, tá? Vocês devem estar se perguntando, tá? Bom, no dia 11 de novembro de 1930, o governo federal baixou um decreto extinguindo todas as câmaras de vereadores, tá? E a partir dessa data, de 11 de novembro de 1930, os prefeitos eles deixaram de ser eleitos democraticamente, tá? Eles passaram a ser nomeados pelos governadores dos estados, tá? E menos de um ano depois, um outro decreto federal, esse decreto do dia 29 de agosto de 1931, ele determinou que no lugar das câmaras municipais fossem criados os conselhos consultivos, tá? Aí surge a pergunta mais do que óbvia, o que eram esses conselhos consultivos, tá? Eram grupos, né, de geralmente esses conselhos, né, eram formados geralmente por 3 integrantes, tá? E um desses integrantes, ele era escolhido pelo próprio prefeito, tá? Essa lei de 1931 não especifica que critérios o prefeito teria que seguir para escolher esse conselheiro, né? Vamos dizer assim, tá? E os 2 ou 3, os demais conselheiros, né? Eles eram escolhidos pelo governador do estado, tá? Então, durante esse período entre 1931 e 1947, dá para se afirmar, de certa maneira, que os municípios eles eram, de certa maneira, governados também administrados também pelos governadores, tá? E qual que era a função desse conselho consultivo, tá? Que foi criado para substituir as câmaras de vereadores, tá? Bom, esses conselhos consultivos, tá? Vamos supor que eu fosse um desses conselheiros, tá? Eu poderia sugerir ideias, eu poderia debater, apresentar projetos, né? Debater ideias e projetos com o prefeito, tá? Só que a última palavra, a palavra final era dele, tá? Então era um conselho consultivo, tá? Era um órgão dependente, tá? Era um órgão auxiliar do prefeito, tá? Ele podia até debater ideias, tá? Só que o poder dele era nulo, tá? Ele não tinha autonomia alguma. Na verdade, era o prefeito que mandava e desmandava, tá? Usando uma linguagem, tá? Uma gíria futebolística, o prefeito, ele batia o escanteio, corria para a grande área e cabeceava para o gol. Ele fazia tudo, tá? Ele administrava, ele legislava, tá? Ele administrava e legislava, tá? Ele fazia as duas coisas, tá? Em relação aqui a Joinville, tá? Infelizmente não se tem praticamente documento algum sobre essa época, tá? Entre 1931 e 1947, tá? Nem no arquivo histórico de Joinville você encontra documentos a respeito do tal do Conselho Consultivo, tá? Uma informação que eu estava me esquecendo, tá? É que o Conselho Consultivo, tá? Ele era convocado, obviamente, pelo prefeito, tá? Não havia um prazo, tá? Ele no caso, né? Hoje em dia, as câmaras de vereadores, elas funcionam, eles trabalham, né? Geralmente 3 ou 4 dias por semana. O Conselho Consultivo ele não tinha um prazo de trabalho definido, isso dependia do prefeito. O prefeito convocava o Conselho Consultivo e as sessões do Conselho Consultivo eram sessões públicas, eram sessões abertas. Qualquer cidadão ele poderia acompanhar essas sessões, tá?
Mas em relação a Joinville, quem fez parte do Conselho Consultivo? Quem foram esses conselheiros, tá? Bom, o pouco que se sabe, tá? É que esses conselheiros, tá? Foram o Max Colim, que hoje é nome de rua, tá? O Manuel Alírio Carneiro Borges, que não tem parentesco algum com este mal acabado, tá? Inclusive a sala de leitura da Biblioteca Pública Municipal de Joinville leva o nome desse cara, tá? Ele era um oficial do Exército, ele era capitão do Exército, tá? Um desses caras, né, que chegaram a fazer parte do Conselho Consultivo foi o Rudolf Schlemm, o Carlos Gomes de Oliveira, que foi vereador, foi deputado estadual, deputado federal, senador da República, ele também chegou a fazer parte desse conselho consultivo, tá? O Joaquim Wolff, que chegou a ser prefeito de Joinville entre 1938 e 1939, ele chegou a fazer parte, tá, do conselho consultivo. O Irapuã Xavier Leal, que era oficial do Exército, né? Ele era tenente do Exército e foi presidente do Caxias de 1923 até 1929. Ele foi um desses conselheiros municipais, tá? O Aristides de Fontoura Rego também chegou a fazer parte, tá, do Conselho Consultivo. E ainda em relação ao Conselho Consultivo, eu citei ainda há pouco, né, o Carlos Gomes de Oliveira. O Carlos Gomes de Oliveira, ele renunciou ao cargo de conselheiro municipal, tá? Não se sabe o motivo dessa renúncia, tá? Possivelmente mais pessoas, além dessas que eu mencionei, fizeram parte do Conselho Consultivo, mas, como repetindo, não existe praticamente documento algum sobre essa época, tá? Nesse período entre 31 e 47, tá? Vou ficando por aqui, tá? Porque esse vídeo está chato e tudo mais, tá? E lembrando, né, que o canal agora tem mais um novo integrante, né, mais um novo inscrito, que é o Abelardo Mendes Júnior, né, popularmente conhecido como Vascaíno do Senado, e obviamente funcionário da gráfica do Senado Federal, tá? Infelizmente vascaíno, né, fazer o quê, né, e mais novo inscrito, né, mais novo integrante aqui da família Alameda Cultural, tá? Vou ficando por aqui, tá? Se vocês tiverem alguma informação adicional, por favor, comentem aqui embaixo, tá? E como sempre, e tradicionalmente, fui!